pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí, em algumas traduções e algumas cópias do Novo Testamento fidedignos, nós temos a expressão: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O quê? Amém. A terceira observação a respeito da oração do Pai Nosso é que Jesus deixou uma estrutura de oração perfeita. As três primeiras petições, o foco está na glória de Deus. Primeiro ele invoca o Senhor: Pai Nosso que estás no céu. Toda a liturgia da Igreja Reformada, todo o conteúdo programático de um culto a Deus se inicia com uma invocação. A igreja é movida a invocar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E por quê? Porque somente a Trindade augusta é digna de toda adoração. Por isso que Jesus começa dizendo: Pai nosso que estás nos céus. As três primeiras, como eu disse, petições, o foco está na glória de Deus. Ele fala sobre o seu nome, fala sobre o seu reino e fala sobre a sua vontade. Terceiro aspecto interessante é que as três últimas petições, o foco está na necessidade espiritual e material de cada ser humano, de cada filho de Deus, lavado pelo sangue do Cordeiro. Ele fala sobre o pão nosso de cada dia. Ele fala sobre o perdão: perdoas ou perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E ele fala sobre proteção: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nesta noite, após o compartilhar dessas três observações, quando nós imergirmos esse texto, a temática de hoje é orando por proteção. É a última petição de Jesus, é a última súplica que Jesus ensina aos seus discípulos. E para isso, eu quero compartilhar com vocês duas lições que nós podemos aprender nesse versículo. Vamos lê-lo novamente? Leiamos, queridos. E não nos deixes cair em... Todos juntos. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do... Então a primeira lição que eu quero que você guarde na sua mente e no seu coração é que da sexta petição, Jesus está expondo toda a nossa fragilidade humana e a total dependência de Deus. Quero repetir. A primeira lição que nós devemos aprender aqui, da sexta petição, é que Jesus expõe toda a nossa fragilidade humana e total dependência de Deus. Ao comentar a expressão, não nos deixes cair, o Dr. Martyn Lloyd-Jones, no seu comentário Sermão do Monte, de Mateus 6,13, afirma que nesta súplica, Jesus demonstra uma profunda decadência espiritual, a fragilidade, a limitação humana e a sua total dependência de Deus. Se tem alguém que traduziu de maneira clara este versículo 13 do capítulo 6, e que me chama muita atenção e que é apropriado compartilhar com você hoje, é o Dr. John Stott. Ele, traduzindo este versículo, ele diz assim:
E não permitas, no caso Jesus falando e a tradução de John Stott, e não permitas que sejamos induzidos à tentação, mas livra-nos do mal, mas livra-nos da malignidade, demonstrando de forma prática a nossa fraqueza, que somos sustentados somente pela graça de Deus. Meus irmãos, eu estou convencido que neste tempo, esta palavra de Jesus precisa ser reverberada, ecoada contra toda uma visão estabelecida pelo mundo, onde o homem se tornou o centro de irradiação e de todas as decisões da sua vida e das coisas que acontecem. Eu estou convencido de que nesse tempo não se fala mais sobre as nossas fragilidades, as nossas limitações, a nossa propensão ao pecado, mas ao contrário disso, o homem se tornou o centro, uma visão extremamente antropocêntrica, onde Deus é afastado do centro da nossa vida, do nosso coração, e portanto agora nós nos tornamos o centro de todas as coisas. Me parece que o profeta Isaías nos chama atenção para isso, quando ele escreve no capítulo 64, versículo 6, nós encontramos uma palavra contundente sobre o estado de total depravação do homem. Ele diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícies. A expressão hebraica beged e din é muito apropriada quando ele fala sobre trapo de imundície. Me perdoe aqui uma observação um pouco esdrúxula, mas a verdade é que este texto, quando fala de trapo de imundícia, o profeta está se referindo a um pano com menstruação, dizendo que é um refúgio, dizendo que não serve para absolutamente nada, a não ser realmente para a higienização da mulher, e que isso é muito importante. Nesse tempo, o profeta faz esta comparação. Na verdade, o profeta é boca de Deus para falar sobre isso. E por que ele está falando a respeito disso? Ele está dizendo que todo o nosso esforço moral, todos os rituais espirituais ou religiosos, são totalmente inaceitáveis diante da pureza e santidade de Deus. O que ele está dizendo? Por mais que nós queiramos viver uma vida de moralidade, se esta moralidade estiver embasada apenas no homem, o homem já demonstra todo o seu estado original de decadência e de depravação total. E por mais que ele adore a Deus, por mais que ele faça todos os rituais a Deus, se o seu coração estiver cheio dessa hipocrisia na adoração, tudo isso é inaceitável diante da presença desse Deus que é santo, que é santo, que é santo. É por isso que o profeta Isaías, no capítulo 6, quando diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E ele fala então dos serafins que voavam dentro do templo do Senhor, e a casa toda cheia de fumaça, ou seja, da glória de Deus, da Shekinah de Deus. E então, diante de tudo isso, ele contemplou os seres angelicais, dizendo em hebraico: Kadosh, 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 Yehová Sebaoth, ou seja, santo, santo, santo é o Senhor
dos exércitos. Quando ele contempla tudo isso, ele cai de joelho, ele fica genuflexo, ele fica ajoelhado, quedado diante da glória de Deus, e ele diz: Senhor, quão pecador eu sou, os meus lábios são pecaminosos, o teu povo vive também na pecaminosidade, misericórdia. Quando isso acontece conosco, quando nós nos deparamos com a glória de Deus, com a santidade de Deus, nós nos esgarçamos, nós nos dilaceramos, nós então abrimos o porão da nossa existência e percebemos quão profunda é a nossa vida e a pecaminosidade da nossa existência. Quando nos deparamos com a glória de Deus, só existe um caminho: se colocar diante da sua glória, nos esvaziarmos de nós mesmos e reconhecermos que o Senhor é o centro da nossa vida, e que tudo aquilo que nós fazemos para nos promover é apenas uma ação de palavras verborrágicas, palavras inúteis, palavras que apenas trazem talvez um conhecimento meramente intelectual, mas profundamente esvaziado de um conteúdo sólido, profundo da palavra de Deus. A despeito disso, o apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 12, versículo 1 a 6, ele traz aqui uma realidade para todos nós. Diz Paulo, no capítulo 12, de 1 a 6, que ele conheceu um homem, e ele teve uma experiência. Esse homem teve uma experiência no corpo ou fora do corpo, ele não sabe, mas que ele subiu ao terceiro céu. Em outras palavras, ele saiu desse céu que nós contemplamos, aqueles que viajam de avião. Esse céu, na minha compreensão, é esse aqui. Na minha compreensão, quando eu olho para a teologia, o segundo céu é exatamente onde se encontram as estrelas, os seres extraordinários que iluminam a Terra, o sistema solar, as galáxias, que são as estrelas, como o Sol, como um satélite lindo como a Lua. Mas o terceiro céu, na minha ótica de olhar esse texto, Paulo está falando que ele contemplou algo indizível, inefável, insondável, indescritível, insofismável. Ele contemplou a presença extraordinária da glória de Deus. E ele contemplou, e ele então experimentou tudo isso, mas ao mesmo tempo dele ter experimentado todas as insondáveis e ações da presença de Deus, diz o texto bíblico, para que não ensoberbecesse o seu coração, foi-lhe posto por Satanás, mensageiro de Satanás, um espinho na carne. Isso me faz pensar em algumas coisas. Tem muita gente que tem experiências inauditas com Deus, e ao sair das experiências com Deus, em vez de se esvaziar de si mesmo e reconhecer que é pó, que não é absolutamente nada, que é um trapo de imundícia e que precisa viver sob a graça de Deus, ele se inflama. Ele fica com o coração altivo, ele acha que agora tem um pedigree espiritual, faz parte de uma casta que está acima dos meros mortais pecadores.
Isso a gente vê nos púlpitos da igreja, a gente vê hoje nos influencers da internet, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no YouTube. Você ouve palavras e mais palavras, apenas dizendo do poder que você tem, da capacidade que você tem de prevalecer e de conquistar resultados tangíveis a cada um de nós. E por causa disso você se coloca numa posição. Eu não creio, irmãos, que quando nós nos deparamos com a presença de Deus, quando nós nos deparamos com a glória de Deus, quando nós nos deparamos com as Escrituras Sagradas, quando nós nos deparamos com o Evangelho, quando nós nos deparamos com Jesus de Nazaré, nós, de alguma maneira, ficamos soberbos ou com o coração altivo. Ao contrário, irmãos, quando nós nos deparamos com as Escrituras, com a palavra de Deus, com a presença de Deus, com a santidade de Deus, nós falamos exatamente como disse o profeta Isaías: estou perdido. Eu não sou nada. Então toda a minha eloquência, toda a minha retórica, todo o meu conhecimento, toda a minha intelectualidade, todo o meu conhecimento filosófico, todo o meu conhecimento teológico, todo o meu conhecimento no mundo secular, tudo isso, irmão, se torna palha. Porque se nós galgamos alguma coisa, se nós galgamos alguma coisa na nossa vida, seja em conhecimento, seja em materialidade em termos de recursos financeiros, seja em prosperidade, foi porque Deus deu a você. E num instante, num momento, quando a soberba vem, Deus é capaz de tirar tudo e fazê-lo passar pelo vale da penúria e da escassez, como pedagogia de você e eu nos tornarmos totalmente dependentes de Deus. Basta apenas um cicio do Senhor, e então o nosso hálito se esvai e nós morremos. Então, quando Paulo diz: Senhor, arranca de mim esse espinho da carne, eu não sei, irmãos, que espinho era esse, se era uma enfermidade, se era uma tentação, se era alguma outra coisa do ponto de vista existencial, eu não sei. O que eu posso dizer para vocês é que esta não é a matéria a priori desse texto. O que eu posso dizer para você é o que Paulo estava dizendo, era: Senhor, arranca de mim isto que me atormenta. E 3 vezes eu pedi ao Senhor. Essa ideia de 3 vezes pedir ao Senhor significa que ele foi enfático, ele foi insistente, ele foi perturbador diante de Deus, dizendo: arranca esse sofrimento de mim. Talvez você nesta noite esteja clamando a Deus, para Deus arrancar, tirar esse espinho da sua carne, uma tentação, uma luta, uma batalha que você trava o tempo todo, todo dia, há anos que você vem lutando, e você fala para Deus: Deus, tira isso de mim. Talvez Deus não queira tirar. Sabe por quê? Porque Deus quer manifestar na sua dor, no seu sofrimento, na sua manifestação, tendência para o pecado. Talvez Deus queira dizer para você que você já tem o que é suficiente para a sua caminhada. Você não precisa da hipergraça, você não precisa de uma superabundância graça, e Deus pode nos dar isso.
o que você precisa somente, e é por isso que você ainda está em pé, é por isso que a sua família ainda está em pé, é por isso que você continua caminhando, é por isso que você não desiste de Deus, é por isso que você continua firme. Sabe por quê? Porque a graça de Jesus é suficiente para você. É suficiente. É suficiente para que você não caia. É suficiente para você estar vigilante. É suficiente para você reconhecer que é isto. E aí esta graça é tão maravilhosa, porque confronta o apóstolo quando ele diz: agora eu entendo, eu não preciso viver como se fosse uma espécie de anestesiado ou amputado desse espinho que está dentro de mim. Eu não preciso de muleta nenhuma, porque agora eu entendo que a minha fragilidade faz com que eu dependa de Deus. E aí ele então responde dizendo: agora eu entendo de quando eu sou fraco, aí eu sou forte, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse evangelho, ele muda. O evangelho é a contracultura. Então não é pela minha força, não é pelo meu poder, não é pelo meu esforço que as coisas acontecem, no sentido de vivermos na dependência, ou melhor, no centro da vontade de Deus. É porque eu reconheço na minha fraqueza e na minha fragilidade, de que eu ainda estou de pé, porque eu tão somente dependo de Deus. Eu quero ilustrar isso para você entender melhor. Eu gosto muito de dizer às pessoas de que não existe um ser humano que não seja tentado todo dia. Todo dia. Então o que te sustenta? O que te faz não desistir? O que te faz não desistir da tua casa? O que te faz sobreviver dia a dia uma tentação? O que te faz continuar a perseguir a sua trajetória, a sua caminhada? É porque Jesus conhece você e sabe que essa luta que você tem, você não vai conseguir sobreviver, emergir da profundidade das dores e das tentações mais profundas da sua alma, se você não entender o que significa graça de Deus. É a graça. Eu estou aqui pela graça. Você está aqui pela graça. Portanto, Paulo evidencia e expõe suas limitações diante do Senhor. É por isso que ele diz que ele é um desventurado homem. Desventurado homem que sou, quem me livrará desse corpo e dessa morte? Ele diz para Deus quem ele é. E eu acho que é isso que a gente precisa aprender como crente nesse mundo. A gente precisa dizer para Deus quem nós somos. A gente projeta para os outros algo que nós não somos, mas que através de uma imagem semiótica, ilusória, faz com que as pessoas olhem e achem que você é uma pessoa completamente feliz em sua totalidade pelas suas conquistas ou por nossas conquistas. É isso que nós precisamos entender. Não sejamos mais crianças seduzidos por internet, que provoca nas pessoas, e tantos crentes, tantas pessoas são seduzidas a olhar por esses influencers, falando sobre vitória e vitória, totalmente dicotomizada, separada das Escrituras. Eu quero ilustrar melhor isso para você de novo. Eu penso que todos nós devemos ter vergonha na cara como crente e mudar de canal
quando passa um tal de Big Brother. Eu penso que nós precisamos ter controle que parte de nós para pegar aquele controle remoto, aquele input e dizer não. Que ensino nós estamos dando aos nossos filhos? Quando um homem beija um outro homem, exatamente no horário importantíssimo da família, e nós então ficamos ali perplexos, abobalhados, e o espírito de encantamento tem encantado cristãos, homens e mulheres de Deus, como se isso fosse normal. Que todos os membros da Igreja Presbiteriana de Manaus diga não ao Big Brother. Saia desse vício. Saia do vício da bebedice. Saia do vício da pornografia. Saia do vício do adultério. Um grande homem de Deus que impactou a minha caminhada, a minha trajetória pastoral, de ler livros extraordinários como Maravilhosa Graça, durante 8 anos, escrevendo livros que edificam a igreja do Senhor, durante 8 anos, vivia num adultério com uma mulher casada. Eu tenho dito aos meus pastores, ao conselho dessa igreja: Senhor, eu não sou nada. Porque se nós pensamos que estamos de pé, nós devemos tomar cuidado para que nós não caiamos. Mas se um dia isso acontecer comigo, irei pedir perdão ao Senhor, resgatar a minha vida, que certamente estaria num deserto, ou estará no deserto. Voltaria para o Senhor, seria um bom cristão, mas jamais subiria novamente no púlpito dessa igreja. Nós precisamos resgatar essa voz profética na igreja. Santidade, irmãos, santidade. E qual é a resposta disso? É que o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 2, versículo 20: não sou mais eu que vivo. Não sou mais eu que vivo. A coisa mais extraordinária do Evangelho é a gente aprender que a gente já morreu. Nós morremos para o pecado, natureza do pecado. É óbvio que a impecabilidade é uma doutrina nefasta, terrível, que não encontra eco dentro da igreja e nem das escrituras. Mas ele está falando do pecado original, do pecado de morte. Nós morremos para esse pecado. O Senhor na cruz do Calvário, Ele nos resgatou, triunfantemente nos libertou, Ele nos deu graça. Por isso, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Essa é a palavra. Quando você estiver diante de qualquer situação que esse mundo quer colocar o homem como centro, você vai falar: não sou eu mais que vivo. Francisco, você não é mais o dono de você mesmo. Francisco, você não é mais o senhor de você mesmo. Francisco, você não é mais o centro da sua própria vontade. Você não é mais aquele que tem o nariz empinado para achar que é alguma coisa. Não, agora eu conduzo a tua vida, agora eu sou o Senhor da tua vida, porque é Jesus que está no centro da minha vida e da sua vida. Você está entendendo isso? Quem está entendendo isso, diga amém. Segunda lição. A segunda lição que eu vejo nesse texto, nessa sexta petição, é que Jesus suplica por livramento da tentação e das estruturas do mal.
Eu vou repetir. Na sexta petição, Jesus suplica, ensinando aos seus discípulos, por livramento da tentação e das estruturas do mal. Veja o que ele diz: não nos deixes cair em... Vamos repetir? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu preciso fazer duas considerações nesse texto. A primeira consideração é que o termo central do versículo 13, o tema central da abordagem que Jesus faz é a palavra tentação. E aqui eu quero que você olhe para mim. Eu não gosto de fazer isso, mas eu quero que você olhe para mim, para você olhar e ouvir o que eu vou falar para você e você registrar. Se você tiver condições de registrar, você registra, porque eu vou falar algo para você. Não há um filho de Deus que não seja tentado. Não há um filho de Deus que não seja tentado. É importante dizer que não é pecado ser tentado. Vou repetir. É importante dizer que não é pecado ser tentado. O pecado é ceder à tentação. O pecado é ceder à tentação. O doutor Sproul, em seu comentário nesse texto, ele esclarece que essa súplica não significa que Deus nos induz ao pecado. Tiago capítulo 1, versículo 13, ele lembra o seguinte: Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo, Deus, a ninguém tenta. Então, nós podemos sermos provados, podemos experimentar na permissão de Deus, sermos atribulados, mas Deus não tenta ninguém. Quem tenta é o maligno. E aí então a gente vai entender a experiência de Jesus no deserto, em Mateus capítulo 4, eu quero que você pense comigo sobre isso. Diz no texto anterior, no capítulo 3, que Jesus está no Rio Jordão. João Batista então vai para batizar o Senhor, porque Jesus ordena a ele que o batize, e ele diz: não, eu não posso batizá-lo. O Senhor Jesus diz: convém que você me batize, João. E a cena, ela é espetacular, ela é fenomenal, ela é sobrenatural. A cena é: Jesus está sendo batizado por João. Uma voz ecoa nos céus: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Uma pomba em forma corpórea pousa sobre o Senhor, no sentido de estar sobre. E diz que naquele momento Jesus, ele é cheio pelo Espírito. E a palavra ali é plerô, ou seja, Jesus é transbordado pelo Espírito. Então nós temos ali a trindade augusta: o Pai, o Filho e o próprio Filho no batismo. Diz o texto que quando Jesus é batizado, ele então é levado para o deserto. Para o deserto. Ele não foi levado por Satanás, mas o texto diz que ele foi levado pelo Espírito de Deus para ser tentado por Satanás. E então aqui acontece algo. 40 dias e 40 noites, Jesus é tentado. Ou melhor, Jesus está em oração e jejum. Então se apresenta a ele, após esse tempo, Satanás, para tentar o Senhor Jesus. Ele tenta Jesus no físico: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães.
O Senhor Jesus então diz: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para o versículo de número 5 do capítulo 4 de Mateus, quando Jesus, no deserto, ele é tentado pelo inimigo, e o inimigo diz assim: então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão em suas mãos, para não tropeçares em alguma coisa. Em outras palavras, Satanás leva o Senhor Jesus no pináculo do templo e diz: se joga aí, porque os teus anjos vão te sustentar, vão te suster, e então vai ser algo maravilhoso, vai ser uma espécie de pirotecnia espiritual de Jesus, dizendo que ele é o máximo. A resposta de Jesus, ela é contundente. Ele diz assim: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. O que nós podemos aprender com isso? O primeiro Adão, em Gênesis capítulo 3, no Éden, foi tentado pela serpente e sucumbiu ao pecado, sendo derrotado no Éden. Mas o segundo Adão, segundo o texto bíblico que Paulo, e na teologia paulina, se refere ao Senhor Jesus, foi tentado pela serpente, foi tentado por Satanás e prevaleceu vitoriosamente aonde, irmãos? No deserto. Você está no deserto? Você tem enfrentado lutas? Você tem sido tentado no deserto da sua vida? Lembre-se que quando Jesus diz 3 vezes: está escrito, está escrito, está escrito, e na última, quando ele fala a Satanás, ele diz: está escrito, somente ao Senhor adorarás, e somente a Ele prostrado prestarás culto. Diz o texto que Satanás saiu da presença do Filho de Deus, do próprio Deus, e tudo isso é cravado numa vitória na cruz do Calvário. Esta vitória na cruz do Calvário, que quando ele é cravado no madeiro, e quando ele diz tetelestai, está consumado, esta palavra se conclui, se cumpre numa palavra profética de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que esse pisaria a cabeça da serpente. E essa vitória gloriosa na cruz do Calvário, a descida ao túmulo, e a sua ressurreição, e a irrupção da sua exaltação, nós podemos dizer: nós estamos vivendo um tempo de tentação, um tempo de batalha, estamos no deserto, mas por Cristo Jesus, o segundo Adão que venceu a morte, nós também venceremos. Nós também venceremos, irmãos. E o Senhor vai sustentar você no momento da tentação. Quando o tentador, transvestido de uma sedução, de uma erotização, de um lugar que você talvez esteja sendo seduzido, o Senhor Deus vai segurar você pela mão e vai tirar você desse lugar.
Fuja da discoteca, meu irmão. Talvez ninguém saiba mais o que é discoteca. Foi mal, irmãos. Como seria hoje a palavra discoteca? Ah, aprendeu, hein, irmão? Balada. É, muito bem. Eu fiz isso só para saber quem são os baladeiros. Teve um irmão um dia que chegou no meu gabinete pastoral. E ele usou uma palavra, eu estava chegando aqui, que eu jamais esqueço, porque agora eu sou cidadão amazonense. Não é mesmo? É mesmo, não é? E aí ele chegou, e eu fiquei meio assustado quando ele disse. Ele abriu a porta, ele estava assustado, ele estava passando por uma luta grandiosa, ele abriu a porta e disse: Pastor Francisco. Eu digo: o que foi, irmão? Eu estou lascado. Essa é uma palavra típica. Mesmo você lascado, mesmo você sendo seduzido por todo tipo de coisa, mesmo você flertando com o pecado, mesmo você flertando com um altar de bebedice, de pinga, de encher a cara, que não consegue, eu quero dizer para você, que Deus, em Cristo Jesus, segura você pela mão, e aí você vai entender aquilo que está no Salmo 40, que diz: esperei confiantemente no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, tirou-me de um tremedal de lamas, e me pôs sobre a rocha, e me deu nos lábios um novo cântico. Que o Senhor te dê um novo cântico, e esse cântico seja um cântico de vitória, dizendo: você não vai nessa, você não vai por esse caminho, porque você é meu, porque você é meu, você é meu. E eu quero fazer a segunda consideração para terminar essa prédica, essa pregação. A segunda consideração está na parte B deste versículo 13, que diz assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mas livra-nos do mal. Há muitos teólogos que fazem uma abordagem reducionista desse texto, atribuindo o mal aqui ao maligno. Mas a nossa teologia reformada, quando analisa esse texto, ela se torna um pouco mais abrangente. Ele amplia. Porque a nossa teologia reformada, ela está intrinsecamente relacionada a uma teologia paulina. E eu vou explicar para você, e vou ilustrar melhor para você do que eu estou falando também. Sabe aquele tucunaré que você vai comer? Você vai fritar aquele tucunaré. Alguém está com fome aqui já? Fica tranquilo. Tucunaré frito. Um jaraqui. Aí sim. Um jaraqui. Para você comer ele frito, o que você tem que fazer? Ticar ele todinho. Talvez você que é de outra cidade pergunte: pastor, o que é ticar? É cortar ele bem pertinho, um corte do outro, até o final. Estou traduzindo o amazonês. Nós vamos fazer isso nesse texto agora, porque quando nós falamos dessa abrangência do mal, Paulo explica isso em Efésios capítulo 2, de 1 a 3, eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, de 1 a 3. Veja o que está escrito em Efésios capítulo 2, de 1 a 3. Ele começa dizendo assim, Efésios 2, de 1 a 3. Ele vos deu vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. O que ele está dizendo aqui? É que o Senhor deu vida, e essa palavra vida é a palavra, não é a palavra bio. Existem duas palavras gregas muito interessantes. A palavra grega para vida, uma é bio, que vem da biologia, bio no sentido de vida mesmo.
essa vida que nós vivemos, que nós nos movemos. Mas existe uma outra palavra para vida, que é a palavra zoe. A palavra zoe tem a ver não só com essa vida no sentido biológico, no sentido físico, mas a palavra zoe tem um sentido de plenitude de vida. É você ser cheio de vida. É aquilo que está em João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida, eu vim para que vocês tenham zoe, eu vim para que vocês sejam alcançados, eu vim para que vocês vivam, que vocês não sejam cadáveres ambulantes, mas que vocês realmente tenham vida espiritual, plenitude de vida. Essa expressão. Aí diz o texto: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós estávamos afastados de Deus, nós não tínhamos o centro, porque a palavra pecado é a palavra também que diz que a gente errou o alvo do pecado, a ideia de hamartia. Então é essa a ideia, e a ideia de morte é a ideia grega chamada thanatos, que significa morte, separação de Deus mesmo. Então nossa condição era, nós estávamos separados de Deus e nós estávamos mortos, e essa ideia de morto aqui em termos de separação, e o texto diz em delitos, é um termo forense que diz que nós tínhamos uma sentença. A nossa sentença era uma sentença de morte. Era assim que nós estávamos. Mas aí o texto diz assim: nos quais nós andávamos outrora, agora nós temos vida, nós temos zoe na nossa vida, segundo o curso deste mundo. A primeira coisa interessante que Paulo fala sobre o mundo, a palavra grega aqui é cosmos, e a ideia aqui é de uma massa de homens, no sentido pleno da palavra, homens e mulheres incrédulos, alienados de Deus. Então, quando ele fala de mundo, é o mundo alienado de Deus, o mundo separado de Deus, um mundo que quer nos atrair para ele e nos seduzir, como no caso que eu falei do Big Brother. Depois ele fala segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então ele fala do mundo, e ele fala também do príncipe da potestade, está falando de Satanás. A palavra aqui, príncipe da potestade, são duas expressões gregas. Arquê significa um principado, alguém que está acima, e a palavra potestade é a palavra exousia, que significa autoridade. Então esse príncipe do mal com autoridade domina aqueles que estão sem Cristo, que viviam e andavam outrora como filhos da desobediência. Eu estou traduzindo o texto para você. E aí diz: entre os quais também todos nós andávamos, segundo as inclinações da nossa carne. A palavra carne no grego é sarkês, que significa natureza carnal, com desejo ardente que incita a pecar. E dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que existem 3 níveis aqui, e não estou falando aqui de hierarquia. Eu estou falando que há 3 elementos que mostram claramente aquilo que o Senhor Jesus disse: mas livra-nos do mal. Então ele está dizendo sobre o quê? Senhor, livra-nos do mal do mundo, livra-nos do mal de Satanás, o maligno, e livra-nos do mal da nossa própria natureza carnal, da carne. Então a nossa luta é contra o mundo, contra o inimigo das nossas almas e contra a nossa própria natureza, a nossa carne. Irmãos, o mundo, ele é perceptível querendo entrar dentro da igreja. Satanás é descrito claramente como o enganador, o algoz das nossas almas, onde Jesus mesmo mostra as suas ardilosidades e as ciladas, os seus métodos para nos seduzir. Mas existe uma coisa que eu reputo ser, nos dias de hoje, como nos dias de Abraão, algo que nos mexe. Nós estamos vivendo tempos de Sodoma e Gomorra.
A nossa maior batalha, irmãos, é com a nossa carne. E sabe qual é o pior de tudo? É que a gente fica legitimando as nossas quedas para Satanás, para o mundo, e nos eximimos da nossa própria natureza carnal, a nossa propensão, o nosso desejo, que tenazmente nos assedia, como diz o autor aos Hebreus no capítulo 12. É o Francisco, irmãos. A gente tem aberto brechas onde Satanás e o mundo têm adentrado dentro da gente, mas somos nós, irmãos. Eu acho que nós precisamos compreender que o maior protagonista nesse processo que vemos no mundo de hoje somos nós mesmos, e por isso nós temos feito coisas complicadas. E aqui eu quero fazer algumas observações. Jovens, seja consequente. Você que namora, adolescente, você devia parar e pensar e desistir desse negócio de ficar namorando. Só namore depois que você tenha a maioridade. Vá cuidar da sua vida espiritual. Vá se submeter à autoridade do seu papai e da sua mamãe. Não fica chegando, papai, mamãe, recebendo adolescente de 16 anos na sua casa, dizendo: aqui está o meu namorado da minha filha, e ele chega lá, abre a geladeira da sua casa, pega um refrigerante, senta no sofá, coloca o pé em cima e olha a televisão e fica bebendo, como se fosse já marido da sua filha. Acaba com isso. E a inconsequência de muitos jovens é que estão se relacionando sexualmente, se engravidando com 16, com 17, com 18, com 19, com 20 anos. E sabe o que é o pior de tudo isso? Trazendo dor, sofrimento à família por causa da inconsequência. Isso é fornicação, isso é prostituição. Sai dessa. Se você, minha irmãzinha querida, você jovem, você adolescente, que está sendo de alguma maneira defraudada, usurpada, vilipendiada, desonrada por um rapaz ou por um adolescente, homem, saia dessa, fuja dessa. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Isso também serve para as mulheres, adolescentes avançadas, jovens avançados, nem ainda trabalha, nem ainda se sustenta, e joga tudo nas costas dos pais. E aí o pai fica correndo para cima e para baixo. Eu estou dizendo isso porque os nossos gabinetes, toda semana nós temos uma situação assustadora por causa da inconsequência. Pai, mãe, vocês são sacerdotes, você mãe, você é uma mulher de Deus na sua casa. Não deixe isso, não transforme a sua casa em hotel, não transforme a sua casa onde o filho ou então uma menina que vem de fora entra na sua casa e faz o que quer, do jeito que quer, como se aquilo fosse um motel. Sai disso, repreende Satanás, manda embora, porque sua casa é casa de Deus. Está na hora da gente dar um basta nisso. Por quê, irmãos? Porque isso tem a ver com a nossa carne. Eu vou contar uma história para vocês e vou ilustrar essa história para você entender o que eu estou falando. Estou falando isso para jovens, adolescentes, mas serve para adultos e serve para pai e para mãe. Para todo mundo que está aqui, inclusive para mim. Eu tenho a maior alegria no meu coração. Meu filho namorou com uma moça 8 anos. E nós não cuidávamos, porque o nosso filho, ele morava na outra cidade. Nós já estávamos em Manaus e ele continuava namorando uma moça. Mas a maior alegria do meu coração, e eu orava a Deus: preserva o meu filho, preserva essa tua filha, em nome de Jesus. Eles começaram a namorar cedo. E era assustador para a gente. E nós orávamos.
A minha maior alegria foi um dia em que o meu filho entrou dentro da casa do pai da moça e disse: seu Fiore, eu estou aqui para pedir a mão da sua filha, e quero dizer que eu não defraudei, eu não cometi nenhum tipo de ato promíscuo com a sua filha. Foi o dia mais feliz da minha vida, porque eu não precisei ficar perto dizendo: olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Eu lembro da minha esposa colocando a mão sobre os meus filhos, dizendo: Senhor, dá mulheres de Deus para os nossos filhos, Senhor, preserva, o Senhor guarda-os. E é assim que Deus faz. Então, pai e mãe, está na hora de você estender a sua mão sobre os seus filhos e dizer: na minha casa, quem manda e quem reina é Jesus, e ninguém vai sapatear aqui. Mas eu vou ilustrar para você, não é ilustração não. Meus filhos queriam um cachorro. Estou concluindo. Irmãos, eu não sou muito afeiçoado a ter cachorro em casa. Mas os meus filhos falaram: pai, eu quero um cachorro. Eram crianças. Eu falei: tá bom, vamos comprar um cachorro. E aí nós compramos um cachorro. Que cachorro nós compramos? Um poodle. Olha o nome dele: Duke. Vocês sabem, irmãos, cachorro de rico é Duke, Black, White. Cachorro de pobre é tubarão, sardinha, corta-vento, rompe-ferro. É tudo isso. Mas nós compramos o Duke e achamos que Duke era maravilhoso. Meus filhos nunca cuidaram do cachorro. Quem cuidava? Éramos nós. E o cachorro fazia tanta coisa que você não imagina. Ele urinava nos lugares, ele rasgava as coisas, ele fazia situações, vocês sabem. E meus irmãos, tinham a vontade de pegar o Duque e acertar o Duque. E quando eu estava com raiva do Duque, o Duque chegava, colocava o queixo dele em cima do meu pé e ficava todo assim. Aí eu dizia: Senhor, que coisa maravilhosa. Mas eu não estava mais aguentando aquela situação. E na igreja que eu pastoreei, em Sorocaba, Igreja Presbiteriana de Filadélfia, havia um adestrador especialista em adestrar cachorro. Ele era da polícia militar. Então todos aqueles cachorros, cachorro alemão, aqueles cachorros imponentes, ele adestrava. Eu digo: pô, se o cara desce um cachorro desse, o Duque vai ser fichinha. Terminou o culto, eu disse: Carlos, eu quero falar com você. Ele disse: pois não, pastor, meu irmão, por favor, eu tenho um cachorro em casa que é insuperável em termos de comportamento, você não pode adestrar ele para mim? Eu disse: lógico, pastor. Qual é o cachorro? Eu disse bem forte: um poodle. Ele olhou para mim e disse: um poodle? Rapaz, ele ficou indignado. Um cara que adestrava cachorro grande e tudo mais, ia adestrar um poodle. Eu disse: eu não suporto mais o cachorro, ele faz tanta coisa, ele defeca, ele urina, ele bagunça tudo. Aí ele disse: pastor, eu preciso lhe falar uma coisa. O problema é que em vez do Senhor adestrar o cachorro lhe adestrou. Sabe qual é o problema nosso? O problema é que, em vez de nós educarmos os nossos filhos, ensinarmos os nossos filhos adolescentes, ensinarmos os nossos filhos enquanto criança, ensinarmos os filhos jovens que residem na nossa casa, em vez de nós ensiná-los, eles nos adestraram. Eles mandam na casa, eles fazem o que querem, eles chegam a hora que querem, e nós nos submetemos aos caprichos mimizentos dessa juventude. Eu sei, irmãos, que hoje, ao sair daqui, eu vou receber uma enxurrada de mensagem de adolescentes e jovens contra a minha pessoa. Mas eu quero falar que eu estou falando para você como seu pastor.
porque nesse arraial tem pastores. E eu quero dizer que nós não estamos preocupados, não é com o que você faz, nós estamos preocupados com a sua alma. Nós queremos jovens, adolescentes e adultos maduros na fé, firmes, que quando entrarem na faculdade tem convicção de dizer: eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Que não sucumbe diante das filosofias, das incredulidades, do ateísmo, do materialismo, do marxismo, das ideologias, do comunismo, mas se posiciona como um filho e uma filha de Deus, e ao sair da faculdade, ser um líder, ser um homem, uma mulher, que realmente teve e tem a convicção de que quem reinou na casa dele, enquanto estavam sob as ordens e as diretrizes dos seus pais, e agora como homens e mulheres de Deus, que têm a sua caminhada, nunca vão esquecer de que eles fizeram isso, não pelo fato da sua própria geração, mas pelas outras gerações que virão através deles, para a glória de Deus. A minha oração é que nós possamos dizer aquilo que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra nesta noite, e que você guarde no coração, e que você saia daqui com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém.